estavam cada vez mais crucificam. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Oremos. Pai querido, nós agradecemos hoje e, como acabamos de cantar, louvado seja Senhor do nome. E esse louvor todo foi para o Senhor. Obrigado, Deus, porque não adoramos ídolos, não adoramos deuses falsos, não adoramos homens, mas adoramos ao Senhor. Obrigado por Jesus viver por nós e a salvação e a vida eterna que Ele nos deu. Nós pedimos a direção do Senhor nesse momento. Deus, fala ao coração do teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, capítulo 14 e capítulo 14 mostra o julgamento de Jesus conduzido por Caifás, e Jesus Cristo por blasfêmia com base em testemunho contraditório em sua alegação de ser filho de Deus. Então este disse que é filho de Deus, ele blasfema. Só que eles não fugiram a condenar a morte. Levaram então esses líderes judeus, queriam chamar a atenção agora do governo romano naquela época, de alguma forma, para condená-lo à crucificação. E a brecha que eles encontraram aqui foi apresentá-lo como uma ameaça a Roma. E isso, para Pilatos, governador de Roma e as autoridades romanas, era certo. Né? Eu vou dizer uma coisa: César, o imperador, não queria gostar nada disso. Saber que o seu povo estava ameaçado. É justo disso. César, interessante que no Evangelho de João, capítulo 19, verso 2, diz: a partir deste momento, Pilatos vai soltá-lo, mas o que Deus clamava: se solta a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então ele não ia gostar nadinha de saber que o seu império estava ameaçado. Ele ia ficar muito furioso por isso. E nosso texto hoje aqui, irmãos, aconteceu numa manhã de sexta-feira, certo? O julgamento anterior, no capítulo 14, com os líderes religiosos, aconteceu à noite, né? A gente vai ver isso aqui, calado da noite, e algo certo. E naquela época, César era o imperador e Jesus estava ali sendo acusado, dizendo: este é o rei dos judeus, que é uma ameaça para Roma. A pergunta é: Jesus realmente era rei dos judeus? Você já parou para pensar? Será que Jesus, ele é rei de todos aqueles que nele creem? Você sabia que tem algumas pessoas que creem que Jesus nunca foi, nem é, nem será rei? Você sabia disso? Você sabia que também existe um outro grupo que acredita que Jesus, ele é rei? Ele está sentado no trono de Davi, reinando, cumprindo uma promessa do Novo Testamento, e hoje ele está sentado, certo? Cumprindo essa promessa no céu. Então ele já é rei. É um grupo que acredita nessas coisas. Agora, para acreditar nisso, é interessante, você vai pegar
vários textos das Escrituras e ao invés de fazer uma interpretação literal, você vai alegorizar e espiritualizar todos os textos. Se você acredita que Jesus está no céu, sentado no trono de Davi, reinando. E existe outro grupo que pega as Escrituras e interpreta literalmente. Esse sim, se você interpretar as Escrituras literalmente, você acredita que Jesus um dia irá reinar. Literalmente, você acredita que Jesus um dia assentará no trono de Davi, literalmente, com cetro. E você acreditará que o reino de Jesus será nesta terra, literalmente. Então, eu acredito que esse é o será. Pastor, mas eu nunca estudei sobre isso, né? Eu vou saber o que a Bíblia diz sobre isso. Então, eu vou sair um pouco do texto. Você me lembra quando eu estiver muito fora do texto, você me lembra para voltar para o texto, né? Uma pregação substitutiva. Você tem que começar o texto, continuar no texto e terminar no texto, não é? Então, você lembra. Então, para explicar um pouco sobre isso, eu vou sair do texto e mostrar alguns textos aqui, né? Por exemplo, Gênesis capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: começa aqui. Quando o Senhor falou a Abraão, sai da parentela e da casa do pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Você vê que isso é tudo literal. Terra literal. Ele diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser uma bênção. Ele está falando de pessoas, terra, chão, pessoas, descendência, bênção. Então, tudo isso aqui foi uma aliança que Deus fez com Abraão. E ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, você pode observar que aqui existe uma promessa de uma terra, um local, existe uma promessa de uma nação, pessoas, bênção, certo? Na vida desse povo. Lá em Gênesis 49, é interessante que Jacó falando ao seu filho Judá, e ele diz: olha, Judá é um cãozinho, da presa subsiste meu filho meu, e curva-se e deita-te como um leão e como leoa, e quem despertará? O certo este rei não se revelará de Judá, certo rei, nem bastão entre seus pés, até que em Siló, a ele obedecerão todos os povos. Literal, isso aí, irmãos. No capítulo 12, deixa eu ver, em Samuel, capítulo 7, essa é uma aliança que Deus fez com Davi. O próprio Senhor falou a Davi o seguinte: ele diz: quando o teu dia se cumprir e descansar dos pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, e procederá de ti, e estabelecerei o seu reino em uma casa no nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E o povo judeu esperava esse rei que vive de Judá, como vive no texto passado, que essa era o Davi, que essa é uma aliança feita com Davi, e ele aguardava, o povo estava aguardando esse rei, queria livrar o nosso povo das mãos do jugo do Império Romano. E é interessante, o capítulo 2, o Salmo todo vai falar sobre esse rei ungido. Ele diz: porque se enfurecerem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, desatando de nós as suas algemas. Isso é
na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e o seu furor nos confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E eu te darei nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de fogo as regerá e estará com vaso do olheiro. E continuando, diz agora, pois, ao rei, sede prudentes, deixai-nos advertir, juízes da terra. Seria ao Senhor com temor e alegria, nele com temor. Beijai o filho para que não se imite, não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira, ele virá os que dele se resistiram. E é interessante que Isaías também ele viu esse valor de Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que assista o seu governo e venha a paz sentir sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante a justiça, desde agora e para sempre, dizendo o Senhor dos exércitos para isto. Também Mateus, interessante, quando Jesus nasceu, os sábios perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para orar. E eles esperavam esse rei, a descendência de Judá, ele se assentaria no trono. E ele afirmava como Jesus, o nosso rei, que veio para reinar. Olha, ele veio nos libertar do governo romano, disse: levaram um mendigo sobre o qual puseram suas vestes. Jesus montou e muitos estendiam as suas vestes no caminho, outros ramos que haviam cortados no campo. E é interessante que ainda diz que tanto eles seriam adiante dele, como se viam depois clamar Hosana, bendito, rei Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores. Deus era visto, os apóstolos guardaram, ele é o conselho, vai nos libertar. Nós ali, e quando Jesus morreu, ressuscitou, iria para o céu, os apóstolos chamaram Jesus, uma conversa, e eles estavam reunidos, será este o tempo em que restaures o reino de Israel, a aliança com os Davi? E Jesus respondeu: não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E eles estavam esperando esse tempo em que a exclusiva autoridade no reinado era Deus. Como o apóstolo Paulo fala sobre isso, o que é viver em exclusiva autoridade? Lá em 2 Coríntios capítulo 6, diz que a ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário de Deus, como ele próprio disse: assim darei
não receberam a não, e viveram e reinaram no Cristo durante 1000 anos. Os anjos não renderam a testação, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, seus sacerdotes de Deus e Cristo reinarão com ele os 1000 anos. Reino literal. Se você acredita que não, ele está sentado no mundo da de hoje, então você vai ter que alegorizar todos esses textos aqui. E isso é complicado. Então eu afirmo aqui, irmãos, 3 verdades com base nesses textos que lemos. Deus prometeu estabelecer um reino. Este reino será terreno e literal. E Jesus será um reino que estará sentado no trono de Davi para sempre. E essas verdades aqui ouvidas estavam nas mentes daqueles homens, sacerdotes, aqueles líderes religiosos, aqueles judeus, estavam na mente daqueles que estavam acusando e julgando Jesus no nosso texto de hoje. E Marcos, ele traça em todo o seu evangelho, ele não traça Jesus como um rei que veio libertar a nação de Israel do domínio, mas ele traça Jesus como um servo, sofredor, que veio viver por mim e por você. Esse sim é traçado aqui no Evangelho de Marcos, e ele apresenta características de um servo sofredor diante de um julgamento público, agora diante de um governo humano, diante de Pilatos. E o verso 1, vamos voltar para o texto agora. Ele diz assim: logo pela manhã, entraram cedo os sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, então os líderes judeus, eles não podiam condenar Jesus à morte. Por quê? Porque o que eles fizeram no caminho do apóstolo, na palavra da noite, eu não podia tomar uma decisão ali. Era essa. Ainda é muito sagrado para o judeu. Era um dia de festa à noite, lembra? Páscoa, eles estavam celebrando, e eles não tinham testemunhas. Jesus não tinha testemunhas de defesa. E, dentre outras razões, a própria lei dos judeus não permitiu, porque lá no Evangelho de João, capítulo 18, verso 31, replicou, pois, Pilatos: tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós os judeus, irmãos, eles acreditavam que pela lei que Jesus estava, maldição de Deus. E os romanos, eles tinham tirado dos judeus, anos atrás, esse direito de morte. Então eles levaram essa causa para os romanos. No versículo 2, olha aí que interrogou lá: um rei dos judeus? Jesus respondeu: tu dizes. Então os pais dessas 3 passaram muitas coisas. E que muitas coisas eram essas? Se você for para o Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 1, diz assim: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo:
Já pensou? Verdade? Não é verdade. Tudo eles tentando condenar o Senhor, acusações falsas. Mas no capítulo 4 e 5, lá em Michel, é um texto que me chama muito a atenção aqui, irmãos. Vamos ler esse versículo 4 e 5. Então tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada responde. Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se intimidar. Primeira característica que, irmãos, nos servos sofredor diante de um julgamento público é a resposta. A resposta dele. Por isso, essa foi uma situação assim, constrangedora. Um atropelamento, tive que ir aqui processado, aí tive que estar lá dentro do juiz. E fui muito encorajado a dizer para levar um advogado. Levar um advogado para quê? Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, vai mentir. Dizer que o rapaz pulou na frente do carro, ou ele estava no carro. Ele vai defender uma mentira. Eu só pelo rapaz, eu sou culpado. Eu vou ser advogado e pagar pelo meu mentir. E foi doloroso. Paguei, mas pelo aquele erro que eu cometi. Mas aqui, irmãos, uma coisa que Pilatos, ele ficou admirado pelo que disse, ele muito se admirou pela resposta de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Diante de acusações falsas. Por que Jesus não respondeu as perguntas? Não respondeu as acusações falsas? Será que ele pensou responder? Será que ele pensava no tempo chegou de dar a sua vida a salvar a humanidade? Será que não tinha motivos para prolongar o julgamento e tentar salvar a si mesmo? Uma coisa eu posso dizer que você não sabe, mas uma coisa é certa. Eu digo com certeza. Foi um exemplo supremo para mim e para você. Um exemplo de paz, confiança em Deus, em que aquele sofrimento que ele estava passando era verdade, impactou. Isso com certeza. Nisto, nessa situação, eu, você, o outro, cigarro, criminoso, ele ia tentar, de alguma forma, se defender, ia trocar farpas e farpas. Mas aqui, irmãos, ninguém poderia ter o plano de Deus que estava reservado para mim e para você. Porque lá em Isaías 53 diz o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não andou. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus sociadores, ele não abriu a boca. Esse foi Jesus. E essa resposta de Jesus, silenciosa, mostra duas coisas para mim: humildade e mansidão. Virtudes, caráter cristão. Como foi que ele mostrou humildade e mansidão aqui? Diante de uma situação dessa, cheia de acusações infundadas, injustiças, calúnias, dores.
faça o seu manso quando você vai lá, eu faço isso quando eu ouço verdades, mas caso contrário, isso nós reagimos, né? Quando a calúnia vem, quando o preconceito, um comentário preconceituoso aparece, reage, né? E essa semana é interessante que você, hoje está em palavra, não é só mais amizade, mas troca de papas e acusações, né? Essa semana o casal processou um comentário preconceituoso com o filho. E eles deixaram falar. Não conhece. Eu não estou dizendo aqui, defendendo nem nada do que mas interessante que isso está cada vez mais, você pode observar cada vez mais ações então o povo reagir, voa atrás dos meus direitos. Paz, irmãos, tem crentes, eu estou falando de crentes, que usam às vezes para colocar acusações, facas, comentários com palavras chulas, não tem coragem, não sei o que é, para falar, não. Olha, eu preciso te falar isso. Acho que estou aqui, casado. Mas não vai para o Facebook ou vai para o negócio, vai para o WhatsApp. Enfim, dá mensagens, né? E marca a pessoa. Eu quero que essa pessoa veja uma alfinetada. Alfinetada espadada. É uma espada logo, penetrar logo e a pessoa sentir. Puxa, isso foi para mim. Gente, isso é tão feio, esse tipo de coisa. Você prova. Estou falando de crentes que conhecem o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Aí, de vez em quando eu vejo alguns grupos aí, que eu estou de poder, estou. Uau! Uma coisa que está sendo uma bênção. Pergunto para você hoje à noite. Antes de perguntar, eu quero dizer: Jesus falou isso. E diz que toda palavra frívola que proferir os homens dela darão conta do dia de Deus. Seja aquela que está na sua boca, seja aquela que você digitou, escreveu lá. Você vai prestar conta cada uma delas. Agora eu me pergunto: será que suas palavras, suas reações, as suas respostas diante de um momento adverso, será que está admirando a Deus? Será que Deus está admirado com isso? Uau! Puxa! Mas estou admirado com a resposta da família. Será que os homens estão admirados? Rapaz, as pessoas para atacar, olha, responde. Puxa, como foi um negócio bíblico, não é? Como pessoas são tristes, essa pessoa é crente de verdade, essa pessoa conhece o Senhor. Então, seguimos a resposta de Jesus nesse momento. Ele agradou
Deus foi lá falar com eles, o homem logo usou palavras de defesa, justificando seus erros e abrindo o culpado, transferindo a sua culpa. Certo? Isso é a atitude de um homem que representa Deus? Não. Né? Interessante que Paulo ele fala para mim, para você, ele fala os rotos, pois, prisioneiro do Senhor, que é um de modo digno da oração dos irmãos. Com toda humildade e mansidão. Você tem que andar assim. Eu e você. Toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor e esforçando diligentemente por preservar a unidade. Você está atravessando uma luta com outra pessoa, um problema de relacionamento, aqui. Esse é o segredo, certo? Esse aqui é o remédio para você resolver o problema com a sua esposa, problema com os seus filhos, problema com o seu marido, problema de relacionamento com alguma pessoa, familiares. E aí, ó. Marque esses textos aí na sua vida, decora, certo? Tem outro texto que eu queria mostrar para você, está aqui. Marque esse texto também, Salmos 39:1. Disse consigo mesmo, o salmista diz: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém guardasse a minha boca enquanto estiver na minha presença ruim. Imagina um crente, imagina sua esposa, imagina seu marido, imagina seus filhos, imagina um irmão. Quando eu amo estar na minha presença, quando isso eu vou dar uma mordaça na minha boca, eu vou para não pegar, vou cuidar, gente, vamos cuidar. Então, característica. Um certo sofredor. A segunda distinção está aqui no versículo 6. Interessante que Jesus ele foi substituído por um criminoso. Isso foi uma tentativa insignificante, frustrada de Pilatos de libertar Jesus. E foi superada aqui pela incitação da multidão pelos líderes religiosos. Olha o que diz aqui, verso 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo os presos qualquer que eles pedissem. Haviam chamado Barrabás preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que fizesse com ele. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu consolte o rei dos judeus, pois ele bem perseguia com inveja. Os pais sacerdotes lhe haviam entregado, mas estes incitavam a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência quem? Barrabás. Então, Pilatos, ele sabia da inocência de Jesus. Pode ficar certo disso. Mas também ele sabia da inveja dos líderes religiosos. Verso 10 aqui pode confirmar isso. Diz: pois ele percebia que por inveja
E aqui, irmãos, por um lado, perigo à sociedade, mas por outro, por ser militante, certo? Ele perigo contra Roma. Versículo 8, viu a multidão. E multidão mas onde estavam os discípulos e aquelas multidões que dias antes estavam Osana nas maiores alturas? Cadê essas pessoas? Os seguidores de Jesus temiam os líderes religiosos, certo? Os líderes judeus, então eles se esconderam. Outra possibilidade aqui é que entre a multidão havia muita gente que participou daquele dia, aquele dia que Jesus entrou em Jerusalém, mas eles se voltaram contra Jesus, sabe por quê? Porque eles passavam a ver que Jesus não era aquele conquistador, o rei. Então eles fomos enganados. Triste, desiludido, se não pensando. E o verso 10 diz que Pilatos percebia a inveja dos líderes religiosos, né? Os judeus. É interessante que eles odiavam Pilatos, mas foram a ele, né? Ficaram politicamente a favor dele para condenasse a Jesus, a crucificação. É óbvio que Pilatos, ele percebeu que tudo aquilo era um teatro, era coisa armada contra Jesus. E a gente sabe mais ou menos o que é isso. Nós sabemos. Nós sabemos porque nós vivemos num país político, né? Então, nós aqui, os políticos trocando farpas, certo? E de repente, depois das eleições, meu amigo, vem para cá, você vai fazer parte do meu governo, vamos fazer aqui uma aliança, certo? Diariamente, nós observamos essas injustiças e aqui é um exemplo claro disso. Barrabás absolvido, Jesus punido, o culpado solto, o inocente executado. Barrabás poupado, Cristo condenado. Então, está aqui. Mais interessante, irmãos, que Pedro, ele diz o seguinte, lá na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, olha aí, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Podemos observar a justiça, mas, irmãos, a gente também olhando para o outro lado, você vê a graça de Deus, certo? O perdão e a justificação dos ímpios. Ele é o Cordeiro substituto. Então, como eu falei, você vê a graça de Deus aqui. Cristo punido quando outro estava sendo absolvido, o inocente executado quando estava culpado sendo solto. Você pode ver aqui Cristo condenado enquanto o outro estava sendo poupado. Isso é o quê? A graça de Deus. O justo pelos injustos. Jesus fez isso aqui por você naquele dia. Esse é o característico. Jesus é o nosso cordeiro. Ele estava pronto ali, voluntariamente, para ser aquele cordeiro substituto. Morrer por mim e por você.
afeição materna, né? Pai, filho, vida, certo? O amor sacrificial, nós podemos ver aqui um servo sofredor. E a terceira, para a gente encerrar, a terceira característica do servo sofredor é um julgamento público, é a condenação. E isso, irmãos, o versículo 12, 13, 14, aqui diz: mas Pilato me respondeu: que farei então, desde que chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucificam. Mas Pilato lhe disse que o mal fez ele, e eles gritavam cada vez mais: crucificam. Então Pilatos querendo contentar, Pilatos querendo agradar quem? A multidão. Ele era muito, soltou Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então, esse político aqui, ele procurou agradar o inocente, ele não queria saber, né? Ele queria agradar a multidão, o texto diz. E essa crucificação aqui era a pena que os romanos aplicavam pelo delito de rebelião. Somente os escravos, os que não eram cidadãos romanos, podiam crucificar-se. E se crucificavam a Jesus, ele morria como um rebelde, um escravo, não como um rei, como era proclamado ele ser. E além disso, a crucificação faria parecer como que humanos matavam e, portando a multidão, culpariam os líderes religiosos. Mas eu não pergunto para você hoje à noite: quem fala da morte de Jesus? Deus, humanos. Pensa bem, o que aconteceu com os discípulos? Pularam fora. O que aconteceu com Pedro? Negou. O que aconteceu com Judas? Traiu. A multidão aqui que seguia ficou estática, sem fazer nada, para soltar Jesus. Pilatos procurou agradar o povo. Os líderes religiosos promoveram ativamente a morte de Jesus. Soldados torturados e crucificados. Agora, interessante, um teólogo diz: além disso, além de uma perspectiva mais teológica, cada um de nós deve pedir por causa dos nossos pecados, crucificamos. Por causa dos nossos pecados. Hebreus 9:8 diz assim: também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado os que o aguardam para a salvação. Nossos pecados crucificados em Cristo. Então Deus, Deus ele coloca o homem para responder publicamente pela responsabilidade. Jesus, quem você vai escolher? Jesus, Barrabás. Céu, o inferno. Vida ou morte. A amizade de Cristo ou a amizade de mundo. Posso escolher? Deus ele coloca. Ele faz isso. Ele coloca o homem para você responder por você publicamente, né? Naquela hora ali, diante daquelas pessoas, estava lá, vou escolher Cristo.
escolho